Eu queria falar um pouquinho sobre o sistema de numeração binária. A gente está acostumado a trabalhar com um sistema de numeração que a gente define como decimal. Decimal porque ele tem 10 símbolos, né? São esses aqui que você já conhece. O 0, 1, o 2. Certinho, a gente está de boa, pronto. A gente está acostumado a trabalhar com esses 10 símbolos, né? Que são o sistema decimal. Isso porque quando começou-se a seres humanos a fazer contagem, lá nos primórdios da nossa história, a gente contava em poucas quantidades. E por que usamos os números 10, né? O número 10, a base decimal? Porque a gente tem 10 dedos, né? Se nós tivéssemos 9 dedos, a gente com certeza usaria a base 9, né? Usaríamos 9 símbolos. Tá? E é por isso que a gente desenvolveu esse sistema de numeração, baseado no 10. Mas não é só esse sistema numeral que existe, existem diversos outros, baseados em outros símbolos, em outras quantidades. E você talvez use e nem perceba. Por exemplo, para contar o dia, você usa um sistema baseado em 24, já que o dia tem 24 horas. Tá? Para contar as horas, você usa um sistema baseado no 60, já que cada hora tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos. E existem outros tipos de numeração adequados para outros propósitos. Para a computação, o sistema que a gente usa principalmente é o sistema binário, baseado em dois valores. Sempre são dois valores, que a gente vai convencionar aqui como sendo 0 e 1. Por que isso? Porque a gente vai trabalhar com voltagem, tá? Então, esse 0 e 1 você pode interpretar como sendo negativo, positivo, como sendo falso, ou verdadeiro, tá? O que importa é que a gente está sempre trabalhando somente com dois valores, já que o computador é um sistema elétrico, a gente vai interpretar uma voltagem mais alta, em torno de 1,5 volt. Escreve, criatura. Essa vírgula ficou horrorosa. 1,5 volt, mais ou menos, a gente vai tratar como sendo o quê? Um positivo ou verdadeiro, tá? Uma voltagem de mais ou menos 0,5 volt, ou seja, uma voltagem que a gente vai chamar de baixa, tá? A gente vai interpretar como sendo o quê? Zero, negativo ou falso. A esse sistema binário, especificamente na computação, para computador, tá? A gente vai chamar de bit. Porque para armazenar esses dados, esses zeros e uns, a gente precisa de um espaçozinho, em algum lugar que a gente vai guardar, que a gente consiga representá-lo. Tá? Em algum lugar no computador, a gente chama um espaçozinho de memória, a gente vai poder guardar essa informação, que será 0, 1. E esse espaço a gente vai chamar carinhosamente aqui de bit. Tá? Então, bit é um lugar onde eu posso gravar uma informação, e eu só tenho dois valores para essa informação. Ou ele é 0, ou ele é 1. Entendido? E a partir disso aí, eu trabalhando com zeros e uns, eu vou poder montar os meus circuitos lógicos, trabalhar com a minha lógica, tá? E assim construir as placas, toda a arquitetura que existe hoje no computador. Tá? Então vamos revisar aqui rapidamente o que a gente chama de álgebra booleana. Vocês devem ter visto isso em matemática básica ou matemática discreta, eu creio. Tá? Mas o que é que nos diz a álgebra booleana? A álgebra booleana ela trabalha com as seguintes operações. Ela vai trabalhar em cima daqueles zeros e uns, tá? Ou verdadeiro e falso, você determina do jeito que você quer. Mas ela trabalha com as seguintes operações. Essa daqui e essa daqui. Isso aqui não é a soma, tá? Isso aqui é o que a gente chama de ou OR. Isso aqui não é a multiplicação, embora muitas vezes seja de forma similar a multiplicação e de forma similar a soma. Isso aqui é o que a gente chama de AND, ou ilógico. Ou NOT. Tá? Como é que elas funcionam? Vamos começar pelo NOT. O NOT funciona
Vocês, a Tainara tá travando com a internet ou a voz? Vou ver o que é que eu posso fazer aqui. Melhorou um pouco? Vou botar aqui o celular bem na janela, porque infelizmente eu vou ter que usar o 4G, porque a, a internet mesmo tá horrível. Tá triste o negócio. Tá, vamos lá, vamos tomara que dê certo. Voltando aqui, onde a gente estava. Sim. Vamos começar pela operação NOT, tá? O que é que a operação NOT significa? Ela vai inverter o valor. Como eu só tenho dois valores, se esse valor for zero, quando eu aplicar o NOT, eu vou transformar isso aqui em 1. Tá? Ou verdadeiro, né? Falso verdadeiro, positivo negativo, tanto faz. O que importa é quando eu tenho dois valores, se eu aplicar o NOT, eu transformo isso em 1. Eu inverto o valor, tá? Portanto, se eu tenho 1 e eu aplico o operador de NOT, eu vou transformar esse 1 em 0. E o AND ele vai possuir a seguinte propriedade: ele vai atuar sobre dois componentes, duas variáveis. Vou chamar aqui uma variável de A e uma variável de B. Tá? E eu vou aplicar o AND entre essas duas variáveis, o que vai me dar o que a gente chama de tabela de resultados ou tabela verdade. Bem aqui no cantinho eu vou colocar a saída. Esse S aqui é a saída da operação A e B. Tá? Então, ó, como é que funciona o AND? Deixa eu criar aqui uma tabelinha. É fácil saber o tamanho dessa tabela, porque como são dois valores e duas variáveis, é só pegar o número 2, né? E elevar o número de variáveis. Como só são duas variáveis, eu vou ter um total de 4 resultados. Certo? Então, vamos lá. Quando os dois forem zero, ou falsos, ou negativos, tanto faz, tá? 0 e 0 dá zero, dá falso. Okay? Se um dos dois. Na verdade, o end se traduz da seguinte forma: se qualquer um dos valores, qualquer que seja zero, for zero, então o resultado é zero. Oh, perdão, eu errei bem aqui. Me empolguei, olhei para o lado e errei. Que é 1. Então, o end se traduz da seguinte forma: se qualquer um dos envolvidos no end for falso, for zero, então o resultado final é zero. O O já se comporta de maneira diferente, já se comporta do contrário. Se qualquer um dos valores for 1 ou positivo, então o resultado final é positivo. Então é dessa forma, tá? Eu vou trabalhar principalmente, aliás, com essas três operações. Todas as outras operações que você ouvir falar, do ou exclusivo, são todas baseadas nessas três aí, certo? Então essas aí são as fundamentais, tá? Todas as outras são baseadas nessa. Na verdade, eu nem precisaria de
dessas três. Eu só precisaria de duas delas, né? Ou o NOT com alguma das duas, tá? Podia ser o NOT com o AND, o NOT com o OR. Eu ia conseguir fazer todas as operações, tá? Independente de eu ter a outra complementar. Ok? Então, continuando, o primeiro passo que a gente vai dar para entender circuitos digitais é entender como é que funciona um trequinho, tá? Um componentezinho chamado de inversor, tá? Como é que funciona esse componente, esse inversor? Um transistor inversor, como é que ele funciona? Ele é um bichinho bem pequenininho, certo? Ele é da seguinte forma. Aqui ele tem um material, tá? Aqui ele tem um resistor, vocês devem lembrar das aulas. Eu não vou desenhar isso aqui não, porque tá meio pai. Mas bem aqui na ponta, em algum lugar, ele tem um resistor. Vocês devem lembrar da aula de física, né? Deixa eu tentar ver se eu consigo fazer. Tá bom, esse é um resistor, tem um ferro, tá? Aqui eu vou ter uma voltagem de controle. Deixa eu tentar escrever aqui. Eu tenho uma voltagem de controle, tá? Essa voltagem de controle, ela é sempre positiva, ou seja, ela está sempre mais ou menos 1,5 volt, tá? A voltagem de entrada aqui, ela é sempre positiva, certo? Vou colocar aqui o azul como sendo 1, tá? Certo? Quando eu colocar o azul, é quando eu estou colocando uma voltagem mais alta, tá bom? O Chrome, tá doido, Breno. O Chrome é que o negócio vai pro saco mesmo, né? O Chrome é que o negócio se enrola mesmo. Então, quando eu escrever em azul aqui, eu estou usando uma voltagem positiva, tá? Então, é 1 positivo, tanto faz. Quando eu escrever em vermelho, eu estou usando uma voltagem negativa, uma voltagem mais baixa, vocês entendem como zero, ok? Então, vamos lá. A voltagem de controle, ela é sempre positiva, sempre. O tempo todo eu estou passando um aqui. Então, o que que acontece? Se você observar, esse circuito aqui está aberto, porque não tem nada entrando aqui, então está aberto. Essa voltagem vai vir daqui e vai sair para a saída, tá? Então, por padrão, tentar não clicar fora. Pronto. Então, por padrão, é isso aí que acontece, tá? Eu vou ter aqui a voltagem de controle positiva, então a saída é sempre positiva, certo? Como é que a gente entende esse transistor inversor, que é o dispositivo mais simples que a gente tem no computador? Quando eu aplico uma voltagem positiva, tá? Aqui o circuito liga. Quando o circuito liga, o que é que acontece? A voltagem que está aqui em cima, ela vai poder correr, né? Vai fechar aqui o circuito, ela vai poder correr para o terra. Esse aqui é o símbolo do fio terra. Toda vez que eu tenho alguma coisa em contato com o fio terra, isso significa que a voltagem aqui é zerada, tá? Então, o que é que acontece lá em cima? A saída, já que eu fechei o circuito, eu vou ter o contato com terra, a saída é zerada, a saída é negativa. Já se eu aplicar uma voltagem mais baixa aqui, eu vou abrir o circuito. No que eu abro o circuito, eu tenho uma situação inicial, em que a voltagem que está aqui em cima no controle vai poder seguir para a saída. E aí eu tenho uma voltagem positiva. Então, como é o nome desse circuito? Esse aqui é o circuito que a gente chama de inversor. Uma vez que o que entra negativo sai positivo, o que entra positivo sai negativo. Esse aqui é o NOT. Tá? E é o circuito mais simples que a gente tem. Ok? O que é que acontece se eu ligar dois NOTs em série? Que é a saída, aqui é o controle, e aqui eu vou ter duas entradas, já que eu tenho dois transistores inversores.
Aqui eu vou chamar de A. E aqui eu vou chamar de B. Tá? Vamos fazer aqui a tabelinha verdade? Já saí. Meu amigo, eu vou terminar essas aulas com um alerta. Então vamos lá. Esse circuito aqui é um pouquinho mais complexo, tá? Eu já peguei aqui dois transistores, né? Você viu que aquele transistor sozinho funcionava como um inversor, funcionava como um NOT. E se eu ligar os dois ao mesmo tempo? Lembrando que aqui no controle é sempre positivo, tá? Então o que é que acontece? Por padrão, já que está tudo desligado, aqui a saída é o quê? É positivo, tá? Agora vamos aplicar um negativo aqui e um negativo aqui. Quando eu aplico uma voltagem negativa, aplico zero, o que acontece? Se eu coloquei aqui negativo, significa que aqui vai ficar negativo, aqui vai ficar negativo também, tá? A voltagem não passa, certo? E a saída fica positiva. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem que quando o A é zero e o B é zero, a saída é o quê? 1. E a saída é 1, tá? Aqui no B, eu vou colocar uma voltagem positiva. Isso aqui é positivo, aqui fecha. Mas não adianta nada eu fechar o circuito aqui embaixo, porque a voltagem não vai passar por esse circuito aqui que ainda está aberto. Tá? Então, qual é a situação que eu tenho aqui? A situação que eu tenho é que eu vou ter um A zerado, vou ter um B positivo e a saída continua o quê? Positiva. Tá? E agora eu vou inverter, certo? Eu vou colocar aqui no B um negativo, que vai abrir o circuito. Vou colocar aqui no A um positivo, que vai fechar o circuito. E não adianta nada, porque a voltagem consegue passar desse primeiro inversor, mas não passa no segundo. Então, que situação que eu ainda tenho? Eu tenho aqui a situação em que eu vou ter o A positivo, o B continua como negativo e a saída é positiva. Tá? Finalmente, eu vou colocar as duas voltagens positivas. Quando eu faço isso, o que acontece? O meu circuito fecha, entrando em contato com o terra. Na hora que entra em contato com o terra, toda essa voltagem cai para zero, que vai fazer com que a minha saída seja negativa. Entendido? Então, ó, se eu tenho 1 e 1, saída é o quê? Zero. Aí vem um choquito. Quem me disser que saída é essa? Não, não é o NOT. Essa saída aqui é o NAND, tá? Ou NOT AND, certo? Isso, Paulo, é um AND ao contrário, mais conhecido carinhosamente como NAND, ou NOT AND. Então, para eu ter um AND, como é que eu deveria fazer? Para ter um AND, eu teria que ligar um outro transistor inversor aqui na saída desse bichinho aqui. Está de azul, né? Vou botar de branco. Ó. Então, eu teria que ligar aqui um outro inversor. Tomar cuidado, né? Para fechar direitinho o quadrado, né? Senão a gente tem aquele problema.
Beleza. Vou fechar aqui também, que para não dar problema mais na frente. Lembrando que aqui eu tenho a mesma voltagem de controle. A voltagem de controle é sempre positiva. E aqui eu vou ter a saída. Então, para a gente começar a ver como é que funcionam essas portas lógicas, como é que elas são combinadas para poder fazer um circuito elétrico, né? Tipo um processador, uma ULA, uma memória. Para a gente começar a ver como é que o computador armazena essas informações num registrador, numa memória, como é que isso é processado, né? Pela CPU, a gente tem que entender como é que funciona um circuito digital. E todo circuito digital, ele é feito, ele é construído baseado na álgebra booleana, tá? Então, esse é o primeiro circuito que a gente está vendo. A primeira portinha que a gente viu foi o NOT, que foi aquele transistor que a gente viu o inversor. É só isso aqui, ó. Isso aqui é um inversor, estou circulando aqui. Tá? O que é um inversor? Você coloca um valor aqui e o valor que sai do outro lado é ao contrário. Tá? Você viu que eu botei vermelho, vermelho para a gente é o zero, né? Saía azul. Tá? Quando eu botava azul, ele invertia e o quê? Para vermelho. E a gente está vendo só como é que funciona a lógica desse circuito aqui dentro, parte interna, como é que é feito. Tá? Entendido? E aí, a partir daí, dessa base que a gente está montando aqui, com esse transistores, é que a gente vai ver como é que faz o AND, como é que faz o OR, como é que faz as outras operações da lógica, para poder a gente começar a montar os nossos circuitos. Então, para eu ter a porta AND, né, para eu tirar esse NOT aqui da frente, eu tenho que colocar um outro transistor negativo. Certo? Aí sim, eu vou poder ter o meu AND. Por quê? Vamos lá, pensar junto. Deixa eu colocar aqui. Azul é o positivo, é o 1. Tá? Vermelho é o negativo, é o 0. Aqui, isso. Aqui, isso. Pronto. Com os dois desligados, né? Com dois com voltagem baixa, 0, 0. O que é que acontece com a saída? A saída ela consegue vir, né? Da voltagem de controle até esse transistor. Como aqui é positivo, aqui vai ligar. Lembrando que aqui é sempre positivo, isso aqui é a voltagem de controle, tá? Então o circuito fecha, vai entrar em contato com terra. Na hora que entra com terra, a voltagem aqui cai para zero. E a saída é o quê? Zero. Portanto, nessa nova configuração, se o A e o B são zero, a minha saída é zero. Da mesma forma, acontece se eu colocar o B como positivo, eu vou fechar o circuito aqui embaixo, mas não adianta nada, porque eu não tenho passagem por aqui, aqui está desligado. Então a saída continua sendo o quê? Positiva. Se a saída é positiva, passando por esse inversor, eu tenho uma saída aqui. Se eu tenho essa configuração 0 e 1, a minha saída vai ser quanto? Vai ser zero. Tá? E de forma análoga, né? Se eu ligar o A e desligar o B, vai ser a mesma coisa. A saída lá em cima vai ser zero. E se eu ligar ambas? Se eu ligar o A, eu vou fechar o circuito. Aí no que eu fecho o circuito, essa passagem aqui se fecha, entra em contato com terra. A saída aqui vai ser negativa. No que a saída aqui é negativa, a passagem aqui vai poder seguir em frente, né, da voltagem. E eu tenho uma saída positiva. Então, o que a gente pode observar? Que, embora todo o nosso pensamento lógico, né, de aprendizagem, quando a gente vai aprender essa parte de lógica, de circuitos booleanos,
a gente pense em termos de AND, na verdade, fazer uma porta NAND é mais simples, né? Porque ela só usa 2 componentes, tá? E já uma porta AND vai precisar de quê? De 3 transistores para poder ter um AND. Então, o que acontece na realidade é que a maioria das portas lógicas, na verdade, são NAND. Só que para a gente é muito mais complicado pensar nesses termos, né? De NAND, de NOR. E por isso que a gente continua estudando e aprendendo o AND, tá? Entendido essa primeira porta? Exatamente, a gente vai fazer o OR agora. Tá? Aqui a voltagem de controle ela é sempre positiva, certo? No que ela é sempre positiva, por padrão, né, a saída vai ser positiva, tá? Porque os circuitos não estão fechando. E agora eu vou aplicar aqui um zero. Se aqui é zero, aqui está aberto. Se aqui é zero também, aqui está aberto. E, obviamente, eu não tenho passagem de corrente de voltagem para cá. E o que vem na voltagem de controle vai para a saída. Isso significa o quê? Que se eu aplico zero aqui e zero aqui, a minha saída é positiva. Tá? Se eu aplicar, observem que se eu aplicar um positivo em qualquer um, no A ou no B, o que acontece? Eu vou fechar uma das passagens do circuito para o terra, e na hora que eu fecho ou por aqui, a voltagem da saída vai cair para zero, tá? Porque eu vou conseguir chegar no terra aqui por baixo. Então, se o meu A for zero e o B for 1, ou o contrário, né? O A for 1 e o B for zero, a minha saída sempre será zero. Da mesma forma, se eu fechar aqui, ó, o A, tanto faz eu fechar ou não, né? Se eu tiver um dos dois fechados, porque o que acontece? Eu vou continuar chegando no terra, e quando eu chego no terra, eu zero a minha saída. Portanto, que porta é essa? Essa é uma porta NOT OR, porque ela é ao contrário do OR. O OR, né, é 0, 1, 1, 1. Basta que um dos dois esteja ligado para a saída estar ligada. Né? Aqui é o contrário, basta que um dos dois esteja ligado para a saída estar desligada. Certo? Então, esse é o NOT OR. Veja que para o NOT OR eu estou ligando dois inversores em paralelo. Então, como é que eu faço para ter um OR nesse caso? Para ter um OR, eu tenho que ligar a minha saída num outro inversor. Se eu ligar a minha saída num outro inversor, eu vou ter o OR, que é a porta lógica que a gente está acostumado a trabalhar. Tá? Vocês sabem, eu não vou nem terminar esse desenho aqui, porque vocês sabem como é que ele funciona, né? No que for negativo aqui vai ficar positivo. Então é só inverter aqui a saída. Eu vou ter o 0 aqui embaixo e o 1, 1 e 1 aqui. Tá? Então, para o AND e para o OR, a gente precisa de 3 inversores. Para o NAND e para o NOR, a gente só precisa de 2. Portanto, essas são as portas lógicas mais simples, mais fáceis de se trabalhar. Tá? Finalmente, vamos fechar aqui o GIMP. E vamos usar aqui o LogSim. Depois eu boto o link para vocês baixarem. Podem usar qualquer outro simulador de circuitos digitais. Tá? Não precisa ser esse aqui, não. Né? Ele já tem aqui algumas portas lógicas. Tá? Para se trabalhar.
Bora, criatura. Pronto. Ó, a primeira porta que a gente viu foi essa. Que é a porta norte. Como é que ela funciona? Aqui você tem as conexões, tá? Você tem tudo que você precisa. Vou colocar aqui um botão, entrada e saída. Vou pegar aqui um botão. Embora o botão não seja a melhor forma da gente trabalhar, mas aqui é só para você ver, tá? E aqui uma saída. Eu vou ligar aqui e daqui para cá. Pronto. Vamos simular. Ó, na hora que eu ligo, ó, aqui inverte o sinal, tá vendo? Positivo. Ó, a luzinha só acende quando o botão está desligado, tá? Eu vou trocar isso aqui por um pino. Fica mais fácil de ver. Esse pino ele é trifásico, ele tem 3 estágios. Aí a gente vai mudar aqui no cantinho para não, para ele ficar só em 2. Aí, ó, quando ele está ligado, peraí, tem que ligar aqui fazer a ligação entre o pino e a porta. Ó, agora tá 0, aí inverte, né? Tá 1, inverte. Esse aqui é o inversor, tá? É a porta mais simples. Aí a partir do inversor você constrói o end. Ó, esse é o nosso end, tá? Esse símbolo aqui é o OR, é o OR, certo? Você tem diversas outras portas aqui. Entendido? Como é que a gente monta um circuito digital? Isso aqui é a porta NOT, isso aqui é a porta NAND. Observe que essa bolinha aqui na ponta indica o que? A negação. Tá? Então, a voltagem vem aqui para o A, ela passa direto, só tem uma entrada, mas isso aqui indica o que há uma negação, tá bom? Então, por isso que aqui é o NOT e aqui é o NAND. A gente tem a porta AND normal, e na figura D, a gente vê a porta AND. Colocando aqui o NOT aqui na pontinha, a gente tem o NAND no nó. E a mesma coisa aqui para o O, para o OU. Tá? Isso aqui é a tabela verdade de cada uma dessas portas, vocês já conhecem de cor. E é com isso aqui, com cada um desses componentes, que a gente vai construir os circuitos digitais que são utilizados em todo e qualquer computador que a gente vai utilizar, que a gente vai usar. Seja notebooks, laptops, celulares, smart TV, qualquer um, todos são formados basicamente por esses componentes, por essas portinhas. A gente pode ressaltar aqui as portas NAND e NOR, elas formam um conjunto completo. Isso quer dizer o quê? Que eu posso fazer qualquer tipo de operação utilizando somente uma dessas portas, usando somente NAND ou somente NOR. Tá? A gente vê aqui no exemplo da figura 3.4, né, no lado direito, como é que eu faço um A e B usando somente portas NAND e usando somente portas NOR. E aqui desse lado aqui, no item C dessa figura, a gente vai ver como é que eu faço um OU usando somente portas NAND e usando somente portas NOR. Então, por isso que a gente diz que essas portas, elas são chamadas de completas. Você pode fazer qualquer circuito utilizando elas, embora o seu circuito talvez não seja o mais simples possível, né? Já que você vai utilizar uma quantidade muito maior de portas lógicas para poder construí-lo. Aqui a gente vê duas funções equivalentes. Tá? Antes de falar de funções equivalentes, vamos falar de funções booleanas. Tá? Vou trazer aqui para o GIMP, para a gente começar a entender. Da aritmética normal, como é que é uma função? Né? A gente tem aqui um f de x qualquer. Perdão, ficou podre. E eu vou ter uma saída, né? Eu tenho uma entrada aqui, que é o f de x. Por exemplo, 2 vezes x mais 3. Isso aqui é uma função da álgebra tradicional. Tá?
Isso indica o quê? Que eu tenho uma entrada, que é o valor de x, certo? Isso aqui vai me produzir uma saída. Então, dependendo da entrada que eu tenho para f de x, eu tenho um valor correspondente aqui para a saída. Na álgebra tradicional, eu posso ter funções com diversas variáveis de entradas. Por exemplo, eu posso colocar aqui um f de x e y. Duas vezes x mais y. Isso aqui é só um exemplo, tá? Você pode usar qualquer outra função que você queira, né? E dependendo dos valores de entrada aqui dessa função, eu vou ter um valor de saída. Por exemplo, se o x for igual a 2 e o y for igual a 3, a minha saída será quanto? 2 vezes 2, 4, mais 3. E o resultado obtido, que eu tenho no final, é o 7. Certo? Na álgebra booleana, funciona também de forma semelhante. Eu vou ter uma função que recebe uma entrada e vai produzir uma saída, tá? Dependendo do valor da entrada, tá bom? Por exemplo, essa função aqui pode ser o not x, tá? Aqui é uma função, uma função da álgebra booleana. Qual é a vantagem que a gente tem no caso da álgebra booleana? A álgebra booleana ela só trabalha com dois valores, o valor 0 ou o valor 1. A gente já discutiu aqui também que esse 0 pode ser tratado como falso e o 1 como verdadeiro, né? Ou o 0 pode ser tratado como sendo nenhuma voltagem, a voltagem está desligada, e o 1 pode ser tratado como uma voltagem, está passando alguma corrente ali, tem uma voltagem e ele está ligado. Então, a grande vantagem da função da álgebra booleana é que eu sei prever quantos valores de saída eu vou obter dependendo do número de entradas. Nesse caso, o x só pode assumir dois valores, 0 e 1. Tá? Então, se eu só tenho uma variável de entrada e essa variável só tem dois valores, isso significa que eu só vou ter dois tipos de saída. Porque toda função da álgebra booleana ela vai ter 2 elevado a n saídas, onde n é o número de entradas. Logo, se eu tenho duas entradas, como é o caso dessa função aqui, né, eu tenho quantas saídas possíveis? 2 elevado a 2, 4. Eu só vou ter 4 saídas possíveis. Então, eu posso prever mais ou menos como é que vai ser o comportamento da saída da minha função, seja ela qual for que eu estabelecer na álgebra booleana. Isso permite a gente construir o que nós chamamos de tabela verdade. Tá? Uma tabela verdade, se eu tenho, por exemplo, duas variáveis de entrada, eu já sei quais são os valores que essas variáveis podem assumir, e eu já sei que eu terei 4 saídas. Quais são os valores possíveis para essas duas entradas? A gente sabe que aqui é 0, 0. E aqui eu tenho a saída. E a saída pode ser qualquer coisa, tá? Dependendo aqui da sua entrada. Essa saída é que vai te determinar que tipo de circuito que eu tenho, que você vai construir. Tá? Essa saída aqui que vai determinar o circuito. O que é que o seu circuito está fazendo? O que é que o seu circuito vai gerar como saída, dependendo da entrada que ele vai receber? E é a partir daí que a gente constrói os circuitos digitais. Tá bom? A maneira mais fácil da gente construir um circuito é observando a sua tabela verdade. Tá? Vamos pegar aqui um exemplo de uma tabela verdade com 3 variáveis de entrada. Se eu tenho 3 variáveis de entrada, obviamente eu vou ter quantas possibilidades de saída? 8. Isso é uma grande vantagem da álgebra booleana. Eu sei o número de saídas exatamente. Tá? Se fosse uma função aritmética, eu não teria a menor ideia do número, era infinito, o número de saídas que eu poderia obter com 3 entradas, uma função aritmética.
Tá? É muito difícil eu estabelecer. Então, se eu tenho apenas 8 saídas, eu vou colocar aqui as 8 possibilidades. Aqui vai ser minha saída. Quais são as possibilidades de entrada? A gente já sabe até de qual, né? Posso colocar aqui uma saída aleatória, digamos aqui que seja 1, 0, 0, 0. Para construir o circuito, eu vou observar somente, o que me interessa é quando a saída é 1. Tá? O que é que esse circuito está fazendo, professor? Não sei, ele não tem um propósito específico, não. Isso aqui é só didático, tá? Só para a gente aprender o que é que está fazendo, o que é que esse negócio traz. Tá bom? Então, como é que a gente constrói? Esses zeros aqui representam o quê? Que a entrada está desligada, que a entrada não está gerando sinal. Quando a entrada não está gerando sinal, eu represento essa variável com um barra aqui em cima, ou seja, not A, não A. Né? Se ela tivesse ligada, eu não colocaria essa barra. Então, cada linha dessas aqui que geram 1 de saída, eu vou ver qual é a configuração das 3 entradas. Então, aqui eu estou com as 3 entradas, ó, A, já escrevi um A de novo, B e C, todas as 3 estão negadas, elas estão desligadas. Nessa linha aqui, eu tenho as entradas A, B e C, onde somente a entrada A está ligada, ou seja, o B e o C estão desligados. Nessa linha de baixo também, eu tenho as entradas A, B e C, onde eu tenho que somente a entrada B está desligada. E por último, eu tenho A, B e C, todos os 3 ligados. Pronto, eu montei uma expressão aqui, só colocar um ou para todo mundo, tá? E eu vou ter a expressão que determina o meu circuito que eu vou construir para obter essa saída aqui, certo? Com essa configuração aqui, tá bom? Se a gente for construir, a gente pode ir lá no Logsim e vamos precisar de quantas portas? A gente vai precisar de uma porta ou de 4 entradas, né? Já que eu estou recebendo 1, 2, 3, 4. E 1, 2, 3, 4 portas is de 3 entradas. Então, eu vou colocar aqui uma porta ou. Essa porta ou, ela tem 4 entradas. E eu vou precisar de 4 portas is de 3 entradas. Vou gerar aqui a saída. Ligar essas portas aqui. Esse vermelhinho aí é porque ele não sabe onde está vindo o sinal.
Pronto. E aqui, essas portas AND aqui, eu vou ligar de acordo com o que estava lá, né? Deixa eu só acionar aqui todo mundo e fica mais fácil da gente visualizar, né? O 1 está ligado e o 0 está desligado. Então, essa porta aqui, ela vai ligar quem? Vai ser esse primeiro aqui, né? Todo mundo desligado. Então, eu vou ligar aqui. Não A, não B, não C. Essa outra aqui, somente o B e o C estão desligados. Então, o A vai ligar, o B está desligado e o C também está desligado. Essa porta aqui, nessa daqui, somente o B está desligado. Então, vou ligar o A, vou ligar o C e deixo o B desligado. E nessa última, está todo mundo ligado. Opa. Pronto, a gente construiu o circuito da nossa tabela verdade. Se eu colocar qualquer uma dessas configurações, o meu circuito está ligado. E se eu for repetir as 8 possibilidades que eu tenho de entrada, eu vou ver que a saída vai reproduzir exatamente, né, essa coluna aqui da minha tabela verdade. Inclusive, essa coluna da tabela verdade, ela pode ser usada para descrever a minha função. Nesse caso, essa minha função aqui, ela pode ser descrita como sendo 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Tá? Isso aqui descreve a minha função, a função que eu gerei aqui. Tá bom? Mas, professor, o senhor colocou os valores aqui aleatoriamente. Quais são os valores que eu tenho que colocar? Qual é o propósito disso aí? Bom, como eu falei, o propósito dessa saída é justamente o que é que você quer que vá para a saída. Vocês devem lembrar que a gente fez um exercício com uma tabela que ia fazer a soma, né, de 2 números binários. Aí a gente colocou o quê? A gente colocou 4 entradas, A, B, C, D, onde o A e B representavam os 2 dígitos de dos números que estavam entrando na soma, né? E as entradas C e D representavam o segundo número, como se eu estivesse fazendo assim, ó. Vocês devem lembrar disso aí. Quem não lembra, quem não assistiu, tem um vídeo lá no Siga A, podem procurar e realizar lá o exercício, tá bom? Então é como se eu fizesse isso aqui, tá? Então eu vou fazer uma tabela verdade com 4 entradas e essa tabela verdade ela vai me gerar o quê? Vai me gerar 2 saídas. Eu posso chamar essa aqui de saída 0 e a saída 1, onde cada uma das saídas representa o quê? Representa um dígito do valor da soma. E a gente viu também que a gente pode colocar aqui uma saída extra, já que a soma de 2 números binários de 2 dígitos pode gerar, né, um dígito extra, né? E essa saída aqui a gente chamava carinhosamente de vai 1, que pode ser carregado para frente, né, caso você não queira perder esse dígito. Então é assim que a gente elabora, tá, o circuito, dependendo do propósito que você queira. Mas a gente vê aqui, cadê o Logisim? Que ele tem muitas portas, ele está utilizando mais portas do que o necessário. A gente poderia simplificar isso aí. E para simplificar, o que é simplificar? É fazer um circuito com o menor número de portas possível. Tá? Deixar ele o mais simples possível. E para simplificar um circuito, a gente pode usar algumas regras da álgebra booleana, né? São basicamente as mesmas da álgebra tradicional. A gente tem o que? A identidade, o elemento neutro, a idempotência, o inverso, né? A lei comutativa, a associativa, a distributivas, que valem tanto para as operações I como para as operações OI. Temos a lei de absorção. O que a gente não tem, né, lá na álgebra tradicional é a lei de De Morgan, né? Que nos diz o quê? Se eu tenho 2 entradas e eu nego a saída dessas 2 entradas... Só um instante, gente, perdão. É o toque do telefone aqui, não vou atender não, deixa eu dispensar. Se eu tenho A e B e eu nego a saída, isso aqui é o equivalente, né? Ou seja, eu posso trocar um circuito desse aqui, negação de A e B, pela negação de A ou a negação de B.
né? E o inverso também vale. Se eu tenho um circuito aqui formado por essas portas, né? Eu tenho um não A ou não B, eu posso trocar, né? Pelo não A e B, tá? A gente vê isso aqui claramente na próxima figura. Isso aqui mostra o quê? A lei de De Morgan, tá? Eu posso trocar as portas, ó, negando. Essa bolinha aqui está sempre negando, ó. Não A e B é igual a não A ou não B, né? Não A ou B, que é essa porta aqui, é igual a quem? Não A, estou negando A, e não B. Tá? Ou seja, essas quatro configurações aqui ilustram claramente a lei de De Morgan. E eu posso utilizar qualquer uma dessas identidades aqui para simplificar meu circuito, a minha expressão. Voltando aqui, deixa eu criar uma nova imagem aqui, tomara que o computador aguente. Vamos, computador, eu confio em você. Pronto, qual é a minha expressão? Não A, não B, não C. Ou A, não B, não C. Ou A, não B e C. Ou todo mundo ligado, né? A, B e C. Aqui eu posso usar qualquer uma daquelas propriedades da qual eu falei para simplificar o circuito. A primeira dessas propriedades que a gente pode buscar, por exemplo, eu posso pegar isso aqui e colocar o não D e não C em evidência, né? E aqui eu posso colocar o A e o C em evidência. A gente viu na tabela que não há o A, isso aqui cai fora, né? Isso aqui é sempre 1, isso aqui também é sempre 1. E a minha expressão final vai ficar não B e não C, ou A e C. Bem mais simples, utilizando bem menos portas, né, do que o circuito anterior. Então, poderia ter um circuito equivalente a esse aqui, utilizando somente essas portas. E aí você verificaria que a saída é exatamente igual à saída da tabela verdade anterior. Tá? Voltando aqui. Pronto, aqui está a função, né, mostrando aqui as funções equivalências, coloco o A em evidência, né? Você tem duas tabelas que são a mesma coisa, mas que usam bem menos componentes. Tá? Bom, a gente tem o not, a gente tem o end, tem o or, tem o not, mas existe uma operação da álgebra booleana que é bem legal, que é o XOR, certo? Que é o ou exclusivo. A tabela do ou exclusivo é essa, né? Ela só vai ter saída 1 quando as entradas são diferentes. Tá? As entradas sendo diferentes, elas saem como 1. Se as entradas forem iguais, 0, 0 ou 1, 1, a saída é 0. E aqui a gente vê três formas, perdão, diferentes de fazer o XOR. Tá? O XOR vai ser uma operação bacana para a gente usar quando a gente estiver fazendo
um circuito comparador, um circuito que compara se duas entradas são iguais, independente do número de bits, né? Você tem 3, 4 bits, você vai comparando, vai fazendo um XOR para verificar se as entradas são equivalentes. Então, você pode ter uma operação de equivalência usando somente portas XOR. Tá? Só que a gente tem que ver o seguinte, né? A gente usar essas identidades para simplificar um circuito dá muito trabalho. Tá? Dá um trabalho, pode acontecer que você, por mais que preste atenção, tente fazer a simplificação da porta, algo passe despercebido, tá? E o circuito final que você tem, ele não seja o mais simples que você poderia obter. Para ajudar nessa tarefa de achar os circuitos simples, a gente viu uma coisinha bem bacana chamada mapa de Carnot. Né? Ele ajuda a gente a simplificar. E eu tenho um mapa de Carnot para os mais diversos tipos de entradas, né? O número de entradas que eu preciso. Eu posso ter mapas de Carnot para 2 entradas, 3 entradas, 4 entradas. O de 2 entradas, deixa eu mostrar para vocês. O de 2 entradas é assim, ou seja, se eu tenho 2 entradas, eu tenho 2 elevado a 2, tenho 4 possibilidades. Então, eu vou ter que fazer um retângulo aqui com as 4 possibilidades. Eu vou quebrar esse retângulo assim, ó, né? Aqui em cima eu coloco não A, aqui embaixo A, aqui o não B e o B. Já o mapa de Carnot para 3 entradas, 3 variáveis, eu tenho quantas possibilidades? 2 elevado a 3, eu tenho 8. Então, eu tenho que ter aqui um quadrilátero, um retângulo, com 8 possibilidades possíveis. Eu vou dividi-lo dessa forma. Aqui eu coloco o não A, aqui embaixo o A, aqui em cima o não B, aqui em cima o B, aqui embaixo o não C, perdão, eu escrevo muito rápido, ele parece que não entende. Não sei, eu sei. E tentaremos não ver esse mapa como sendo algo bidimensional, ele é algo tridimensional. Ou seja, dessa região, se eu sair por aqui, eu chego desse lado, tá? Se eu sair daqui por baixo, eu chego aqui em cima, certo? Então é algo bem tridimensional. E a gente pode usar, por exemplo, o mapa de Carnot para simplificar esse circuito aqui. Parece que tem alguém querendo entrar. Tá? Então vamos aqui desenhar o mapa de Carnot para 3 variáveis. E como é que eu preencho esse mapa? Para cada região aqui, eu tenho que ver. Deixa eu melhorar isso aqui. Eu não sei. Tá? Essa região aqui representa aqui saída. Qual é a região que ela está pegando? Ela está pegando a região não A, não B e não C. Tá? Então, ele está pegando essa primeira linha aqui, ó, 000. Tá? Então, eu tenho que preencher isso aqui de acordo com a saída dessa linha. Tá? Vamos colocar aqui o número das saídas, só para a gente ver. Então, isso aqui é a saída 0, é a linha 0, a primeira linha. Essa daqui, ó, o A está desligado, o B está desligado e o C está ligado. Obviamente, é essa linha aqui. Tá? Então, essa aqui vai ser a linha 1
Se eu observar cada uma das configurações, ou aqui é não A, B e C, não A, B e C, é a linha 3, essa linha bem aqui. Tá? Essa aqui vai ser a linha 2, já que é o não A, B e não C. Ó, não A, B e não C. E a gente preenchendo, essa daqui vai ser qual? A, não B e não C. A, não B e não C, essa linha aqui, que é a linha 4. Aqui será a linha 5 e aqui será a linha 7 e aqui a linha 6. E eu posso preencher, vamos usar aquelas cores, né? Vamos usar aqui, ficar claro, o azul para positivo e o vermelho para negativo ou 0,1, tá? Preencher aqui. Vai trincar aqui no canto. Acho que vazou para algum canto aqui. Vazou. Vou deixar aqui também logo. Pronto. Então, ó, a linha 0 está com qual saída? Está com saída positiva. A linha 1 está com saída negativa. A linha 2 também está negativa. A linha 3, negativa. A linha 4 está positiva. A linha 5 está positiva. A linha 6 está negativa. A linha 7 está positiva. Pronto. E aí, para preencher, para fazer o meu circuito, eu tenho que buscar o seguinte. Como eu tenho 2 elevado a 3 entradas, né? Isso me dá um total de 8 possibilidades. Eu tenho que começar, a partir de potências de 2, do máximo possível, tentar agrupar o número de regiões que eu consigo. Tá? Eu tenho que agrupar regiões aqui que estão nas cores azuis. Tá bom? Eu consigo agrupar 8 regiões de cores azuis? Não. Eu tenho regiões aqui em vermelho, então não tem como eu agrupar regiões da cor azul. Já que eu não posso fazer isso, eu vou baixar um nível aqui, né? 2 elevado a 2 dá quanto? Dá igual a 4. Eu vou tentar agrupar, formando um quadrilátero ali, agrupar 4 regiões seguidas. Tem como eu fazer isso? Essas 4 aqui não tem, não estão bem seguidas. Não dá para fazer um bloquinho, né? Porque eu posso ver isso aqui como sendo 3, faltando 1 aqui. Tá? Não dá para fazer esse L. Então, não tem como eu fazer essa possibilidade. Eu baixo aqui um nível, vou para 2, elevado a 1. Vou tentar agrupar aqui o máximo de regiões, de 2 regiões possíveis. Eu tenho como fazer isso? Tenho. E aí não importa, eu posso usar essa configuração aqui e essa aqui. Ou eu poderia ter começado com 4 e com 5. Mas por que eu prefiro fazer isso aqui? Porque assim, só com essas 2 regiões, eu consigo cobrir todo o mapa. Se eu tivesse feito 4 e 5, ia sobrar essa 0 e a 7 sozinhas. E elas não teriam como eu abarcá-las, né? Abarcar essas 2 regiões. Tá? Então, quando eu faço isso, eu já cobri todo o mapa, não preciso mais continuar. E já que eu cobri o mapa todinho, usando essas 2 regiões aqui, qual é a expressão que me sobra? Eu vou ter que fazer a leitura, excluindo a entrada que aparece ligada e desligada. Para essa região, qual é a entrada que aparece ligada e desligada? É o A. Então, aqui vai ficar só o não B e não C.
Aí eu boto o ou, porque agora eu vou usar uma outra região, tá? Que é essa daqui. E eu vou fazer a mesma leitura. Qual é a variável que aparece ligada e desligada? É o B. Então o B cai fora da minha expressão. Aqui fica o A e o C. Pronto, isso aqui é a minha expressão final simplificada, é o circuito mais simples que eu consigo fazer, já que o mapa de Carnot me ajudou a construir. Curiosamente, é o mesmo que a gente chegou, né? Fazendo as simplificações, mas muitas vezes a gente não, só fazendo simplificações, a gente não consegue chegar no circuito ideal, no circuito mais simples, que usa o menor número de portas possíveis, tá? E aí a gente tem mapa de Carnot para 4 entradas, 5 entradas e por aí vai ficando cada vez mais complexo, tá? Bom, então, continuando, já que a gente viu o Shor, vamos agora, a gente está apto, estamos capazes, deixa eu deixar uma dessas figuras para descarregar um pouquinho da minha memória, né? Vamos ser capazes de montar alguns circuitos lógicos básicos, tá? Vou voltar aqui para a nossa apresentação. Bom, a gente pode até imaginar que o bloco de construção mais simples, o mais simplificado, seria o uso de uma porta lógica. Mas, infelizmente, não tem portas lógicas para vender ali na esquina, tá? Você não vai chegar, me dê um quilo de portas NAND, 300 gramas de porta OR. Não tem isso, não existe. Tá? E como é que tudo é vendido? Hoje são vendidos chips, são circuitos integrados, né? E são vendidos em modos, e dentro desses chips contém várias portas lógicas, e você pode usar esses circuitos ligando uns aos outros para formar a sua placa e o que essa placa vai ser capaz de fazer, o propósito que ela existe. Tá? A gente tem aqui 3 exemplos, né? A gente tem o DIP, que é a letra A, o DIP, que é o Dual Inline Package, que são pacotes duplos em linha. Né? Eu tenho aqui 2 fileiras marcadas, e aqui cada pino desse aqui corresponde às entradas e às saídas, né? Aqui no meio eu tenho o que eu chamo de Pin Grid Arrays, ou PGAs, e na pontinha eu tenho Land Grid Arrays, ou LG. Eles costumam ser montados, tá, em pecinha, nesses pacotezinhos, que são feitos de plástico ou de cerâmica. São muito maiores do que as portas que estão dentro deles, então você vê um tamanho até relativamente grande, mas o que tem dentro, a configuração das portas é muito menor. Eles ficam grandes por causa justamente desses pinos, tá? Porque eu tenho que colocar esses pinos de uma maneira que fique fácil de eu encaixar, de eu passar a corrente sem que um pino interfira, né? Eu acabei fazendo um cruzamento, um curto-circuito entre os pinos. Então tem que ter uma certa distância. Há uma padronização para essas distâncias entre os pinos, por isso que o chip acaba ficando um pouquinho maior, né? E como eu falei, cada pino desse aí pode se conectar a uma entrada, uma saída, uma voltagem de controle, ou seja, uma fonte de energia, pode ser ligado ao Terra, né? E esses aqui são os 3 chips mais comuns. Você vê que tanto o DIP quanto o PGA, eles possuem pinos que eles são encaixados, tá? Então você vai ter, colocá-los na placa, num dispositivo que tem aqui embaixo, que vai ter uns furinhos, né? Justamente para você encaixar esse pino nos furinhos do dispositivo que vai estar soldado na placa. Para você saber qual vai ser a disposição do chip, já que só a olho nu você não tem como saber como é que você deve encaixar, e os fabricantes colocam algumas marcas, né? Por exemplo, aqui na placa de baixo vai ter um sinal parecido com isso aqui para que você encaixe corretamente. Na placa aqui do PGA vai ter uma falhazinha, um cortezinho aqui, ó, no chip, e lá no dispositivo que você vai encaixar também tem essa falhazinha para que você encaixe perfeitamente. Algum fabricante pode até deixar um pino faltando, né? Porque aí com o pino faltando, na placa de baixo de encaixe também não tem como colocar esse pino, e não tem como você colocar errado, você coloca direitinho. A diferença
LGA é que ele não tem pinos, tá? Ele tem esses componentezinhos metálicos aqui que funcionam como condutor. Então, na hora que você, lá na placa de baixo vai ter algo semelhante na placa-mãe, né? E você vai encaixar isso aqui com o que está na placa, vai fechando o circuito. Como aqui eu não tenho pinos, eu não tenho encaixe, isso aqui vai ficar solto, sambando, né, na placa. Para que isso aqui não fique sambando na placa, você vai ter uma alavancazinha, um dispositivo tipo uma tampinha, e você coloca por cima e pressiona e mantém isso aí fixado na placa, para que ele não saia do lugar. E você vai ter também algumas arestas aqui, ó, algumas falhas, que isso aqui encaixa como quebra-cabeça na placa, para que o chip também não saia do lugar, não fique sambando, né? Então, a partir disso aí, desses chips que a gente tem, que a gente pode comprar esses componentes, a gente começa a montar os nossos circuitos digitais, circuitos combinatórios. Tá? E aqui a gente tem alguns circuitos mais comuns, que são os multiplexadores, os demultiplexadores ou decodificadores, os comparadores, os deslocadores, somadores e AULA. A gente vai falar posteriormente sobre as memórias. Vamos começar pelo multiplexador. O que é o multiplexador? O multiplexador, deixa eu pegar aqui, eu fiz um no Logicim. Abre Sésamo. Cadê multiplexador? De 8. Multiplexador funciona dessa forma, ó. Tá? Vala, as entradas aqui estão erradas. Tem que clicar aqui. Essas luzinhas aqui em cima não tem nada a ver não, tá, gente? Eu só coloco elas para a gente ver a representação binária da entrada que eu estou colocando. Só para ver, ó. Aqui está tudo desligado, né? Então ali em cima, ó, 000. Eu estou 000 aqui. Vou ligar aqui uma, né? 001 é uma entrada, tá? É só para isso, só para ficar mais fácil da gente enxergar. Por isso que eu boto aquela luzinha lá em cima, mas ela não é necessária não, tá? É só para a gente ver. Isso aqui é um multiplexador, um multiplex. Né? Para que ele serve? Ele é um circuito, tá? Que recebe diversas entradas, no caso, e vai selecionar, ele tem aqui 2 elevado a n entradas, tá? E n controles, dispositivos de controle. No nosso caso aqui, o n é 8. Então, eu tenho 8 entradas e 2 elevado a 3, ou seja, 2 elevado a 3 entradas e 3 dispositivos de controle. Para que serve esse dispositivo de controle? Você concorda comigo que com 3 dispositivos de controle eu posso representar os números binários de 0 a 7, né? Ou seja, eu tenho 8 representações de números binários. E eu faço o quê? Com essa representação de 8 binários, eu posso selecionar cada uma dessas entradas. Ou seja, o meu multiplexador, ele funciona para que eu selecione uma das entradas e encaminhe ela para a saída. Tá? Por exemplo, eu tenho essa entrada aqui chegando com 1. Que entrada é essa? É a entrada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É a entrada 1, né? Como é que eu faço para selecionar essa entrada e encaminhá-la para a saída? Eu tenho que selecionar essa porta END. Então, qual é a porta END? Como é que eu faço para selecionar? O END ele só vai passar a corrente se todo mundo for ligado, se todo mundo for 1. E como é que eu faço aquilo ali? Esse aqui é o 0, né? 000, esse é o 1. Se isso aqui é 1, eu só tenho que ligar isso aqui. Pronto. Eu estou encaminhando essa entrada para a minha saída. Tá? Digamos que o sinal que está chegando ligado seja essa bem daqui. Que entrada é essa? Essa é a entrada número 5. Né? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Como é que eu represento o 5 em binário? Só pegar isso aqui. É o 5 mesmo, isso aqui? Não, perdão. 5 em binário é esse aqui. Pronto. Então, eu peguei a entrada 5 e estou encaminhando ela para a saída. Tá? Para que serve o multiplexador, nesse caso? O multiplexador tem diversas aplicações.
Uma das aplicações é você transformar uma entrada que vem em paralelo numa entrada serial. Tá? Por exemplo, essa entrada aqui é uma entrada de bits em paralelo. Que bits são esses? 01, 01, 01, 00. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou modificando o meu dispositivo de controle do 000, tal qual eu faço na tabela verdade. Fala, meu Deus do céu, apaguei a tabela verdade. Não era para ter feito isso. Então aqui eu tenho 000. 01, 0, 0, 1 e 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1 e 1. Pronto, isso aqui é a minha tabela verdade. Eu não lembro mais da saída, mas não importa, eu não vou trabalhar com saída agora não, essa parte da saída não. Tá, é só outra aplicação que eu vou colocar. Vamos lá, então é só eu fazer o seguinte, eu vou percorrendo do 000 até chegar no até chegar no tudo 1, tá? Então, ó, 000, né? O primeiro bit aqui qual é? É 0, tá? Então aqui não tem como eu escrever aqui. O primeiro bit foi 0. O próximo qual é? 1. No que eu seleciono 1, eu liguei, eu passei daqui para cá. Então, posso dizer que eu estou escrevendo. Deixa eu aumentar essa fonte. Tá mais ainda. Vou repetir logo isso aqui 8 vezes, que é a minha saída, tá? Certo, aqui vai ser minha saída. Então vamos lá, começando. Né? Eu começo do 000, então o primeiro bit aqui que ficou foi 0. Tá? O próximo vai ser 1, então esse bit aqui mudou para 1. Ah, tem que escrever aqui. Pronto. Próximo número qual é? Esse aqui. Selecionando a próxima entrada, 0. Está aqui na entrada 0. Próximo vai ser esse aqui. Saída 3, 0, 1, 2, 3. Ela está ligada. Então vem para esse bit aqui. Próxima saída vai ser essa aqui. Ela também está ligada. O negócio é que esse bicho não tem atalho, né? Para melhorar a vida da gente. As próximas 3 estão ligadas, né? Isso aqui também está ligado. Essa aqui está desligada. E essa aqui também está desligada. Ou seja, eu recebi um número em paralelo, né? 01, 01, 11, 00. Eu posso colocar um temporizador aqui, tá? Que vai mudando isso aqui uniformemente, do 00 até chegar a 11.
Tá? E aí eu vou selecionando a entrada que eu quero, pá, 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 e jogando na saída. A saída foi qual? 01, 01, 11, 00. Então, o que é que esse multiplexador está fazendo? Ele está pegando uma entrada em paralelo e transformando numa saída serial. Tá? Isso serve para mandar dados pelo barramento. Posso receber um barramento que ele vem, os bits vêm em paralelo, aí eu vou jogar para um barramento USB. A gente sabe que o USB é serial, né? Não tem como eu jogar os bits em paralelo. Então, eu posso usar um multiplexador para transformar essa entrada paralela numa entrada serial e, é, né, e passar os dados adiante. Tá? Outra, perdão, outra aplicação do meu multiplexador é que eu posso usá-lo para construir qualquer circuito que eu queira. Tá? Lembra daquele circuito que a gente fez no começo da aula? Infelizmente, eu apaguei a tabela. Né? Mas eu não, A não, B não sei, A não, B não sei, A não, B não sei. Acho que era isso aqui, eu acho. Me corrijam se eu estou errado. Como é que eu faço então para usar o meu multiplexador como circuito? Eu vou tirar aqui essas entradas, balançar tudo aqui e fazer o seguinte. Tem terra? Tem aqui. Tem terra. Não importa, eu vou simular aqui o VCC com isso aqui, tá ligado? Esse aqui vai ser o meu VCC, vai ficar ligado. Vou simular o terra também com isso aqui, né? Desligado, tá? Então, isso aqui vai ser o VCC, que está sempre ligado, e o terra que vai estar desligado, tá? Então, como é que eu faço? Eu vou olhar na tabela as linhas em que eu tenho um. Tá podre essa série. Que linhas são essas? Eu tenho a linha 0 ligada no 1, 2, eu tenho a linha 3 ligada no 1, a linha 4, a linha 5 e a linha 7. Tá. Então, a linha 0, eu vou ligar no 1, ou seja, eu ligo aqui no VCC. A linha 3 também. 1, 2, a linha 3 eu ligo também no VCC. A linha 4 e 5 eu também ligo no VCC, 3, 4 e 5, eu ligo no VCC. Eu liguei no VCC 3, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. E a linha 7 eu ligo no VCC também. A linha 7 está aqui. Pronto. As outras eu vou ligar onde? A linha 1, a linha 2, a linha 6, eu ligo no terra. Isso aqui é o terra, está desligado. Tá. Então, a linha 2, droga, não consegui arrastar até o fim. A linha 2, a linha 3 e a linha 6, eu ligo no terra. E aí pronto, olha só, eu vou ter o mesmo circuito dessa tabela verdade. Tá? A mesminha, 000, tá ligado. 001, tá desligado. Tá? É o mesmo circuito. Ou seja, não dá para comprar portas lógicas, não dá para eu chegar na mercearia da esquina, né, e comprar um monte de portas lógicas e montar o circuito ideal para essa tabela, por exemplo. Não tenho como fazer isso, né? Mas aí, eu tenho quantas entradas? Eu tenho 3 entradas, então eu posso pegar um multiplexador, né, de 8 entradas, uma saída e 3 linhas de controle e montei o meu circuito. Do jeitinho lá da tabela, vai fazer igualzinho. Aí,
O que é o demultiplexador? É o contrário do multiplexador. O que é que o multiplexador faz? Ele vai pegar 8 entradas e transformar numa saída. A gente viu que uma aplicação desse bicho aí é fazer um codificador, né? Transformar uma entrada paralela numa saída serial. Outra coisa que a gente viu aqui é que a gente pode montar qualquer circuito usando o multiplexador. Então, todas aquelas tarefas que a gente fez, aqueles exercícios, montava tabela verdade, montava mapa de Carnot, para achar o circuito legal, aquilo ali a gente podia fazer tudo aquilo ali usando o multiplexador, tá? E na verdade é como é feito, né? Porque não tem para vender as portas lógicas, como eu falei, né? O que vende é o multiplexador. É assim que é feito na prática. E o demultiplexador é o contrário, ele vai fazer pegar uma entrada, tá? E transformar em n saídas, 2 elevado a n saídas. Eu estou transformando em 2 elevado a n saídas, significa que eu tenho n linhas de controle para poder selecionar essas saídas. Esse aqui foi o circuito que a gente fez, né? Vou fechar. Tá? Descartar. Vou abrir aqui meu demultiplexador. Abrir. Demultiplexador. Pronto. Tá aqui o bichinho, aquele fofinho. Tá aqui ele. Certo? Eu tenho aqui uma entrada. Ela pode ser 0, 1, por exemplo. E aqui eu vou selecionar para que saída eu tenho, né? Eu tenho 2 elevado a n saídas e n linhas de controle, tá? Então, se eu quero que vá para a saída lá da frente, eu deixo tudo 0. Se eu quero que saia a saída de cima, né? Saída 0. Se eu quero que venha para essa saída 1, eu escrevo 1 aqui em binário, tá? Lembrando, ó, essas bolinhas aqui em cima, não precisa não, na hora de você montar o circuito. Estou só vendo um número binário aqui em cima, né? Porque às vezes a entrada fica muito muito embaixo, não dá para ver. Aí vendo o número binário aqui, fica mais fácil da gente ver o que está acontecendo. Então, eu selecionei a saída 1. Então, o sinal que vem da entrada vai para a saída 1. Se eu quiser que vá para a saída 2, eu clico aqui. Não é aqui não, perdão, é lá embaixo. Vai para a saída 2, para a saída 3. Ó, eu só estou codificando aqui, né? Binário, esse aqui não é o 3 em binário, vai para a saída 3. Como é que é 4 em binário? É assim? Vai para a saída 4. Para ir para a saída 5, só escrever o 5 em binário. Para a saída 6, essa aqui, para a saída 7, é daqui. Pronto, só isso. Tá? Analisando isso aqui, a gente já sabe uma aplicação para o demultiplexador, né? Se o meu multiplexador pode transformar uma entrada paralela numa saída serial, o demultiplexador faz o contrário, ele pode transformar uma saída serial numa saída em paralelo. Tá? Outra coisa que o demultiplexador pode fazer é você selecionar, por exemplo, se isso aqui é uma informação que está vindo, né? E você tem, digamos, 8 chips de memória, aí você seleciona qual dos chips de memória que você quer armazenar, tá? E aí você pode dizer o seguinte, digamos que cada chip de memória desse aqui guardasse 8 bits, né? Então, o seu sinal ia chegar aqui com 8 mais 3, 11 bits, ou 12 bits, 11 bits, digamos assim. Se quiser botar um bit mais extra aí para completar, né? Mas tudo bem, então a sua entrada aqui poderia chegar com 11 bits. O que é que significaria esses 11 bits? Você podia pegar 3 bits para dizer qual é o coletor que você vai colocar aqui, que não são 3 bits, né? Então, esses 3 primeiros bits indicaria qual o sinal que você vai, que é que você vai ligar aqui. Certo? Digamos que seja 010. Então, você vai ligar, você vai sair para essa saída aqui. E o restante é informação, né? 11 menos 3 dá 8. Então, esses 8 bits que chegam vão ser armazenados nesse chip de memória. Certo? Então, é uma aplicação do demultiplexador. Ok? Tá? Então, é isso aí. Né? Ele pode tanto ser um decodificador, né? Também é chamado de decodificador, tá? O demultiplexador. Né? E ele serve para isso. Ele faz o contrário, ele faz exatamente a tarefa inversa do multiplexador. Né? Vamos lá, continuando.
Posso fechar aqui. Não vou fechar aqui meu Logisim ainda não. Comparadores. Comparadores, como o próprio nome já diz, ele vai servir para a gente comparar duas informações. Tá? Então, se eu recebo dois arrays de 3 bits, por exemplo, eu posso compará-los, né, para saber se eles são iguais ou não. Tá? É a operação de igualdade. Eu fiz um circuito comparador. Tem um livro também, você pode olhar, se você quiser. Mas aqui a gente tem um circuito comparador. E ele é feito com base nas portas Shor, tá? O ou exclusivo. Porque a gente sabe que o ou... Cadê meu comparador? Não está aqui, eu acho que eu não salvei. Mas vamos olhar aqui no livro, rapidinho. Tem um comparador lá. Demorar um pouquinho para... Mas como a gente estava falando, né? Eita, cara. Ele é com base nas funções, nas portas Shor, né? Então, se você vai comparar dois números, dependendo dos bits, você pode montar uma tabela verdade, tá? Só um instantinho e pronto. A gente vai usar a mesma lógica lá do circuito que faz a soma. Lembra que a gente fazia a soma? A gente usava, né, uma tabela verdade para 4 entradas. A, B, C e D. Mas vamos lá, vamos montar aqui, que é bem simples. Tá? Que é a saída. Então, vamos montar um circuito comparador. Então, a gente tem que ter aqui quantas linhas? 16 linhas, né? 2 elevado a 4 dá 16. É um pouquinho mais complicado. Preencher, né? A tabela. Todo mundo zero aqui. Pronto, e aí a gente monta, que nem a gente montou o circuito quando a gente foi fazer a soma. Tá? A gente leva em conta que eu estou comparando uma informação de 2 bits, estou comparando com outra informação de 2 bits. É essa a pergunta que eu estou me fazendo. Tá? Isso aqui é igual? Tá? E a gente preenche a saída. Quando é que vão ser iguais? Aqui está igual? Está igual. Então sai 1. Aqui está igual? Não está. Para isso eu posso montar portas OR, SHOR, né, aqui dentro. Tá? Aqui está igual? Também não está. Aqui está igual? Ixi, aqui é que não está mesmo. Vamos ver logo onde é que está igual, né? Aqui está igual. Aqui está igual. E aqui, né? Se eu não me engano. Aqui está diferente. Aqui está diferente. Aqui também está diferente. Aqui está diferente. Aqui também está diferente. Aqui está diferente. 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 Prontinho. Pronto. Isso aqui nada mais é do que A gente cansou de fazer esse tipo de exercício, né? Uma tabelinha verdade com... Opa, tá preso aqui. Com 4 entradas, uma saída. E aí a gente pode montar um circuito usando um multiplexador, né? Ligando adequadamente. Um multiplexador, nesse caso aqui, tem 4 linhas de controle e 16 entradas. Tá? Ou você pode querer montar um circuito usando o velho mapa de Carnot. E para o nosso caso, para 4 variáveis, ele vai ficar bem chatinho. Né? Vai ficar assim. Tem que dividir essa região em 16.
Aí aqui não há. Não vou fazer não, tá? Só mostrar o mapa de Carnot aqui de 16. Prontinho. Aí, da mesma forma que a gente fez lá o mapa de Carnot de 3 variáveis, a gente preenche aqui o mapa de Carnot de 4 variáveis. Você observa a saída, vai pintando aí direitinho o seu mapa de Carnot, obtém a expressão. Aí, no que você obtém a expressão, você monta o seu circuito, né, lógico, para fazer o seu comparador. Tá? Ou, se você quiser, você usa o multiplexador, né, de 16 entradas e 4 linhas de controle. Aí o livro traz aqui um comparador simples, né, de 4 bits. Ele usou só portas Shaw, tá? O que é que esse comparador simples faz? Compara bit a bit, né? Faz um Shaw bit a bit, tá? E fazendo Shaw bit a bit, só vai sair um quando for as duas entradas iguais, os dois bits forem iguais, né? Aí no final você bota aqui uma porta NOR para poder saber se todas os 4 bits de entradas das duas entradas, né, os 4 bits das duas entradas são equivalentes, são iguais. É bem simplesinho. Vou minimizar aqui. Nosso próximo circuito é o descendo para cá. Pronto. Não tem nada aqui. Deslocadores. O que é o deslocador? O deslocador, eu tenho. Deixa eu apagar aqui. Vou apagar só essa parte. Deslocador, se eu tenho um número aqui de. Cadê? Número de 4 bits. Um deslocador ele funciona tanto para um lado quanto para o outro, né? Digamos que eu queira deslocar um bit para esse lado. Aí qual vai ser o resultado? Depois que eu desloco um bit para esse lado, vai ser 1, 0, 0. Tá? Quando eu desloco um bit para o outro lado, vai ser como? 0, 0, 1, 1. Tá? Deslocadores são muito úteis quando a gente vai fazer multiplicação. Você pode fazer multiplicação utilizando deslocadores, principalmente quando é da base 2, né? Usando 2, né? Ficando por 2, por potências de 2. Tá? A gente fez aqui um circuito deslocador. Aqui, bichinho, tá? Olha aí que legal. No nosso circuito deslocador, esse aqui vai dizer se eu estou deslocando para um lado ou para o outro. Tá? Então, eu vou colocar um número aqui. Esse número é 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Pronto. Então, ó, aqui está ligado, quer dizer que eu vou deslocar para que lado? Eu vou deslocar para a direita. Então, esse bit vem para cá, esse vem para cá, esse vem para cá, esse aqui também, esse aqui também, esse aqui também, e esse aqui se perde. Tá? Você pode melhorar esse deslocador colocando algo aqui que vá, uma saída diferente, né? Um vai in, e vai pegar essa saída e vai passar lá adiante. Tá? Da mesma forma, eu posso ligar aqui, ó, quer dizer que os bits serão transportados para a esquerda. Né? Então, esse aqui vem para cá, esse 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 vem para cá. Certo? Isso é assim, é para isso que serve um deslocador. O deslocador serve para a gente trabalhar com multiplicações, principalmente com potência de 2. Ele vai jogando um bit para lá e um bit para cá. Tá? Se esse bit aqui fosse 1, ó, ele também estava perdido. Né? Você também pode fazer a mesma coisa que fez do outro lado. Pegar um vai 1 para poder pegar o valor que foi perdido aqui. Ok? Sei que posso encontrar meu lugar